Sou Marivone Ortei Exter-Ketter. Eu sou Volney Exter-Ketter. Somos casados há 30 anos, temos 2 filhos e atualmente somos casal vice-coordenador nacional da Pastoral Familiar. Moramos em Joinville, Santa Catarina, no Regional Sul 4. Então, convidamos neste momento para assessorar a segunda conferência com o tema Família e Sociedade, o casal Marcelo Couto Dias e Ariane Vieira Leite Dias. Marcelo Couto Dias nasceu em Itamaraju, no extremo sul da Bahia. É licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador, onde atua como professor nos cursos de graduação e pós-graduação. É professor em escolas da rede privada de Salvador e no Seminário Propedêutico da Diocese de Camaçari, Bahia. Ariane nasceu em Contagem, Minas Gerais. É graduada em Relações Internacionais pela PUC, Minas, e mestre em Família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador, onde atua como professora e coordenadora acadêmica do curso de especialização em família. Trabalha no Pontifício Instituto João Paulo II para estudos sobre matrimônio e família. Marcelo e Ariane são casados há 3 anos e meio. Tem 2 filhas, a Maria Elisa e Helena Maria. São palestrantes das escolas de família, promovidas pelo Instituto João Paulo II, em diversas paróquias de Salvador, Camaçari e de outras cidades do Brasil, por meio da parceria com a Comunidade Sagrada Família. Salva de palmas para o nosso casal. Então, a primeira coisa que é importante a gente considerar é o fato de que o casamento, que ainda está em vigência, apesar de uma série de questionamentos, e amplamente majoritário, ou seja, a maior parte das pessoas vivem assim, ou seja, que é a união entre um homem e uma mulher e os seus filhos, ele entrelaça sexos e gerações para que cooperem na procriação de novos seres humanos e na sucessão das gerações de maneira ordenada, né? Isso dá origem, então, a ambientes de solidariedade. Então, se todos nós formos olhar para a nossa própria experiência, nós nascemos numa família assim, numa família formada por um homem, por uma mulher, seus filhos, e que se constitui um ambiente de cooperação, de solidariedade, onde a gente aprende talvez aquilo que é mais fundamental, essencial para a nossa vida. Um antropólogo francês que viveu um tempo no Brasil, chamado Lévi-Strauss, fala que a união mais ou menos durável entre um homem, uma mulher e os seus filhos é um fenômeno universal, presente em todo e qualquer tipo de sociedade. Então, quando a gente fala de família, nós não estamos falando de uma coisa que tem a ver com a experiência cristã exclusivamente. Nós não estamos falando de um aspecto, de uma defesa de algo próprio do catolicismo ou coisa do tipo. Nós estamos falando de algo presente em toda e qualquer cultura de todos os tempos, né? Então, nesse contexto cultural, que é o contexto no qual a gente vive, onde começa a se utilizar o termo família para se referir a uma diversidade de tipos de convivência, a gente tem que fazer uma pergunta, e uma pergunta muito importante. O casamento civil, a família, como está constituída entre um homem, uma mulher e os seus filhos, essa instituição que toca a todos os povos e culturas em diversos momentos da história, essa instituição, ela deve ser redefinida. A gente deve começar agora a pensar que a família é uma outra coisa do que aquilo que ela foi durante tanto tempo. Com quais razões? O que é que nos permitiria modificar aquilo que sempre nós entendemos como família, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que retomar, e o Dom Damasceno já falou aqui, na família não se transmite só a vida.
Na família se transmite também o significado para a vida, o seu sentido, ou seja, o conjunto dos valores, dos critérios que são importantes, diria que são fundamentais para orientar a existência das pessoas, né? É nesta família que a gente aprende uma série de coisas que se transmitem ali não por meio de regras, etc., mas com a própria convivência e que são fundamentais para a vida das pessoas. É na família que a criança é acolhida, é na família que a criança é amada de modo gratuito, é na família que as crianças, que as novas gerações aprendem a conviver com a diferença, com todas as diferenças, né? A diferença sexual, a diferença de temperamento, a diferença nos gostos, etc., a diferença na idade. É também ali que a gente começa a enfrentar os primeiros limites, os primeiros desafios, né? Se a gente for recordar a nossa própria experiência, cada um pode se lembrar, as primeiras dificuldades que nós enfrentamos, os primeiros obstáculos que apareceram na nossa existência, foram ali, foram questões de convivência e etc., que nós precisamos vivenciar. Essa convivência da família, em alguns momentos também, revela-se marcada pelo conflito, por algumas desavenças, e isso acontece também, não é só a família, na família nem tudo são flores, né? Também ali tem as dificuldades, os desafios que a vida nos reserva, mas em cada um desses desafios, a gente tem a ocasião de aprender um modo adequado de estar diante da realidade. Então, a família também constitui um espaço de solidariedade, ou seja, um espaço onde cada pessoa é acolhido e é ajudado a enfrentar a realidade com os desafios que ela apresenta. Então, é sempre eficaz a família para oferecer cuidados aos seus membros, sobretudo aqueles que mais necessitam. Então, é na família que a criança, quando é pequena ainda e que exige todos os tipos de cuidado, é na família que ela encontra esses cuidados. É na família que o idoso, que o doente, que aquele que tem uma dificuldade maior, encontra um espaço onde é ajudado a enfrentar as circunstâncias. Então, também na família são treinadas uma série de atitudes que são necessárias para uma convivência social harmoniosa, civilizada, cheia de cooperação e de solidariedade. Então, olhando para todas essas coisas, o que a gente pode dizer é o quê? A família é um recurso, a família é um bem, a família é uma oportunidade, não só para a pessoa, mas também para a sociedade. Então a família não é algo que tem relevância somente para cada membro. A família tem um papel importante também para a sociedade. Porque a depender das relações que eu estabeleço no interior da minha família, eu vou estabelecer relacionamentos também na sociedade. O espaço primordial de relação entre o indivíduo e a sociedade é a família. Então a família responde a necessidades humanas, necessidades sociais, e por isso é um recurso, é um bem, é uma oportunidade para todos. Então, as diversas atividades que se desenvolvem na família, nascer, gerar os filhos, trabalhar, envelhecer, adoecer, todas essas circunstâncias podem ser vividas dentro e fora da família. Mas cada um de nós sabemos que é muito melhor quando se vive na família. Nascer, pode-se nascer em qualquer lugar, mas é muito melhor nascer e ser acolhido por um pai e por uma mãe, ser amado, ser cuidado. É evidente. A gente pode adoecer em qualquer lugar, mas é bom quando você adoece e você tem ali a companhia de alguém que cuida, que se preocupa com a sua saúde, que está empenhado na sua recuperação, que se sacrifica, que doa seu tempo para cuidar. É outra coisa. Envelhecer, ou seja, todas essas circunstâncias da vida são vividas de forma mais... É vivido de uma forma mais agradável, é vivido de uma forma melhor quando é vivido dentro da família. Essa é uma experiência fundamental. Eu conto uma situação aqui. Eu estava num dia numa reunião e tinha uma pessoa lá que tinha 63 anos de idade. E ele falou assim, olha, eu já passei da hora de morrer. Aí eu falei assim, como assim? Tem 63 anos, está jovem. Eu falei, olha, meu avô, nessa ocasião, meu avô estava internado no hospital. E eu falei, ó, meu avô tem 80 anos... E ele, todo dia, está lá internado, ele acorda 5 horas da manhã e começa a rezar e ele pede a Deus mais 30 anos de vida. E o senhor está com 63 anos, está achando que não deve mais viver? E ele falou assim, olha, seu avô está internado, é? Eu falei, está.
Ah, e seu avô tem esposa? Eu falei, tem. Cadê ela? Eu falei, está no interior porque também a saúde dela não está muito boa. Certo, e quem está lá com ele no hospital? Eu falei, minha mãe fica durante o dia e eu e minha irmã que trabalhamos, revezamos à noite. Aí ele, e seu avô tem outros filhos? Eu falei, tem. E esses outros filhos, como é que estão? Eu falei, estão no interior, mas cuidam dele lá. Ele, pois é, para o seu avô, viver é bom. Mas para mim, que tenho 63 anos e vivo só, viver já está ficando muito difícil. Nesse momento eu entendi isso aqui. De fato, nascer, crescer, adoecer, envelhecer, pode ser vivido só ou na companhia da família, mas é muito melhor quando se vive isso num espaço de acolhimento que é a família. Por isso a família constitui um recurso para a pessoa, porque eu posso enfrentar todas as dinâmicas, todas as situações da vida de uma forma mais adequada. Além disso, a família facilita a resposta a situações sociais, a problemas e necessidades do cotidiano dos seus membros, que são melhor respondidas ali. Então, se tudo que a família faz fosse ter que ser terceirizado, como falou o nosso amigo aqui no testemunho, a sociedade entraria em colapso. Imagine que a gente tivesse que criar instituições para educar as crianças, para cuidar dos doentes, para cuidar dos enfermos. Imagine se não tivesse esse espaço. Então a família ajuda a responder a essas necessidades. Só que algumas condições são necessárias para isso. E aqui a gente já entra nos desafios que a família enfrenta hoje. Para que a família responda de forma satisfatória a essas demandas, essas necessidades, e que possa constituir um bem tanto para a pessoa quanto para a sociedade, ela precisa de um elemento fundamental que é a estabilidade. Por isso que a gente tem que retomar sempre qual a importância da família fundada no matrimônio, como frisou muitas vezes aqui na sua fala Dom João Carlos Petrini. Na família, numa família estável, os cônjuges assumem de maneira explícita e pública a responsabilidade recíproca e para com os filhos. Então, a estabilidade da família, que hoje é desafiada e questionada pelas leis, que cada vez tentam facilitar mais que as famílias se constituam e se dispersem, com maior facilidade, essa estabilidade é importante, é um bem para os filhos. É muito melhor para os filhos quando nascem e crescem num ambiente de estabilidade, com pessoas que assumiram publicamente o compromisso de permanecerem juntas, como a gente diz no casamento, até que a morte os separe, para assumir os compromissos que são próprios da família. Então, essa estabilidade que existe na família fundada sobre o matrimônio, ela favorece tanto a integração dos membros da família, quanto favorece também a boa educação dos filhos. Um sociólogo italiano chamado Pier Paolo Donati, ele chama atenção para um aspecto muito importante dessa estabilidade. Ele diz assim: a estabilidade e a força dos vínculos que se estabelecem no matrimônio, eles são condições que aumentam a capacidade de redistribuição dos recursos familiares, de acordo com uma partilha voluntária que realiza a equidade entre quem tem mais e quem tem menos. Então, quando a família tem essa estabilidade, a equidade é maior. Por quê? Porque é mais fácil que quem tem saúde ajude quem está enfermo. Quem tem mais força ajude quem está mais fraco. Então você cria um ambiente de equidade. Quando a família não tem essa estabilidade, acaba que o forte se fortalece mais e o fraco fica mais debilitado. Quem está com saúde vai e quem está enfermo fica para trás. Então, quando a família tem essa estabilidade, isso favorece com que as pessoas cooperem mais e se ajudem a enfrentar os desafios que a vida nos oferece, seja o desemprego, seja a enfermidade ou qualquer coisa do tipo. A família também constitui uma rede de relacionamentos que define o rosto com o qual cada pessoa se apresenta à sociedade. É interessante que você pensar, vamos imaginar a situação. Uma pessoa vai para o trabalho. É possível, vamos dizer que ele está passando por uma dificuldade na família. Se ele está passando por uma dificuldade na família, ele vai para o trabalho da mesma forma? Ele trabalha do mesmo jeito? É claro que não.
Por quê? Porque todos os relacionamentos que constituem a família repercutem também na forma como eu me apresento à sociedade. Se na minha família tudo vai bem, se a minha família é um espaço de acolhimento, de amor, de fraternidade, é com essa disposição que eu vou para os relacionamentos sociais. Se eu, na minha casa, vivo alegre e feliz, é com essa alegria, com essa felicidade que eu vou para o trabalho, que eu vou para a escola. Isso para mim é muito claro, porque eu sou professor no ensino médio. Isso é muito claro nos meus alunos. Você sabe quando eles estão passando por uma dificuldade. Eles não se concentram bem na aula, não realizam as atividades, não estudam para as avaliações. Às vezes você vai conversar com eles, alguns se abrem e falam: professor, lá em casa a situação não está muito boa. Está tendo muita dificuldade, eu não consigo me concentrar. Por quê? Porque os relacionamentos nos constituem. Eu sou as minhas relações, as pessoas com as quais eu convivo. Então, esse é um outro elemento fundamental. Quanto melhores forem as relações familiares, mais pessoas alegres, dispostas, satisfeitas nós vamos encontrar, onde quer que nós estejamos, seja no espaço do trabalho, na escola, na igreja e etc. Além disso, a família é o único, eu posso dizer, o único espaço onde a pessoa entra em jogo com a sua totalidade. Na família, a pessoa é interessante, na família, eu valho por tudo que sou, e não por um aspecto da minha vida. É a minha totalidade que entra em jogo. Por exemplo, no meu espaço de trabalho, o que entra em jogo? A minha capacidade de desempenhar o meu trabalho. Então, enquanto eu desempenho bem o meu trabalho, eu estou ali. No dia que eu não conseguir mais desempenhar meu trabalho com a mesma destreza, com a mesma habilidade, disposição, eu perco o meu espaço ali. Na sociedade é sempre uma parcialidade da pessoa que entra em jogo. E essa parcialidade está sempre ligada a uma capacidade. Então, a partir do momento que o jogador de futebol não é mais capaz de fazer o que ele fazia, que time que vai querer esse jogador? Acabou. O momento dele acabou. Por quê? Porque o que interessava dele ali é aquela parcialidade, a capacidade dele lá de fazer gols, etc. Na família, não. Na família, a pessoa vale por tudo aquilo que ela é, independente do que ela é capaz de fazer. E isso é fundamental, porque é melhor quando eu sou acolhido, eu me sinto melhor por ser acolhido por aquilo que sou, do que ser acolhido por aquilo que sou capaz de fazer. Até porque as nossas capacidades oscilam. Às vezes a gente está mais hábil, está mais disposto, disponível para fazer as coisas e ora menos. Então, isso é um outro fator importante da família. Na família, é a totalidade da minha pessoa que entra. Assim, a gente pode sintetizar isso dizendo o quê? Que na família, a família é um grupo de pessoas que se configura como uma relação de plena reciprocidade, ou seja, de uma intensa cooperação entre os sexos, homem e mulher, e entre as gerações, os filhos, os pais, os avós. Ou seja, a família, ela tem um eixo vertical, que é o eixo da geração, e tem um eixo horizontal. Então a família faz encontrar essas pessoas e introduz essas pessoas num ambiente de cooperação. Esse encontro é importante para que cada pessoa possa se desenvolver plenamente. Porém, a cultura contemporânea, o contexto social no qual a gente vive, oferece uma série de desafios para a família. Essa sociedade que a gente chama de moderna, de contemporânea, de pós-moderna, etc., ela vai delineando, vai construindo uma forma de pensar o homem e a mulher, a paternidade, a maternidade, a filiação, radicalmente diferente daquela que durante muito tempo predominou na nossa sociedade. Aquilo que Dom Petrini falou na sua fala, ele disse, né, que dois horizontes distintos vão se constituindo. De um lado, aquele que acredita que o significado e a realização da vida devem ser buscados no amor como dom de si para o bem do outro, até com sacrifício. Ou seja, eu sou capaz de me sacrificar
pelo outro porque entendo que a minha realização depende dessa minha capacidade de me doar para o bem do outro. De um outro lado, aparece uma concepção, que essa tem ganhado cada vez mais força na nossa sociedade, que diz o quê? Que a realização da vida está na busca do bem-estar individual, da realização dos próprios interesses, até com o sacrifício dos outros. Então, num caso, a gente diz assim, olha, a realização da pessoa depende da capacidade que a pessoa tem de se doar para o bem do outro, até com sacrifício, que é o que fizeram os nossos pais, né? Quantas vezes eles se sacrificaram para o nosso bem, para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse amadurecer e pudéssemos nos realizar. Era essa a concepção que estava em jogo. Hoje a concepção é outra, não. É a busca do meu próprio interesse. E se na busca do meu próprio interesse o outro é um obstáculo, o outro deve ser sacrificado. Para a gente ver como isso está presente hoje, basta ver todas as discussões e propostas, por exemplo, sobre a legalização do aborto. Não, mas isso vai ser um obstáculo para a mulher, vai atrapalhar dela realizar os planos, etc. Então são essas duas concepções que estão em jogo. Essas duas formas alternativas, esses dois universos distintos, estão dentro de nós. Estão lá, cada um buscando mais espaço. E a gente tem que decidir qual deles que a gente vai valorizar e incentivar mais. É possível então destacar nesse horizonte 4 mudanças que desafiam a família. A primeira mudança que oferece um grande desafio para a família é uma ideia de liberdade que vai se afirmando cada vez mais. Nessa ideia de liberdade, que é a ideia de liberdade própria da cultura contemporânea, vai se pensando que a busca da realização individual é a prioridade. Então, liberdade é o quê? É estar livre de qualquer vínculo, de qualquer amarra, de qualquer ligação com outras pessoas. Para quê? Para se realizar. Ou seja, qualquer vínculo, qualquer ligação, qualquer relação que eu estabeleço com o outro, seria uma amarra, um obstáculo, né? Então, todos vocês aqui devem ter ouvido já falar, né? Quando alguém vai casar, vai se amarrar, né? Quando eu decidi, eu tinha 22 anos quando eu decidi me casar. E assim, várias pessoas me ligaram, rapaz, como é que você faz isso? Você está jovem, começou a trabalhar agora, está começando a ganhar dinheiro aí. Primeiro compre seu apartamento, viaje, passeie, faça muitas coisas, depois se casa. Para que você vai se casar agora? Você pode aproveitar a sua vida toda. Aí eu falei, não, eu quero casar logo para aproveitar a vida, porque eu descobri que o melhor da vida é essa experiência, é compartilhar a vida com o outro. Mas não foi uma nem duas pessoas que me falou isso. E aí foi interessante que um dia, uma pessoa que é muito próxima a mim, me falou isso, me ligou, meu filho, não faça isso, continue namorando e tal, mas deixe para casar mais para frente. Você vai casar logo agora? Não, você está muito jovem para casar. Aí eu falei para ela assim, que pena que sua experiência de família não foi boa, né? Que você não indica para ninguém. Não, minha experiência de família foi ótima, eu tenho 2 filhos, sou muito feliz. Falei, peraí, se você tem 2 filhos, é feliz, gosta do seu marido, etc., se sente amada por ele, por que eu não posso ter isso também? É interessante como que essa ideia de liberdade vai entrando na nossa mente e se contrapõe à nossa experiência. Nós fazemos a experiência de um bem que tem a ver com compartilhar a vida, mas muitas vezes defendemos uma concepção onde é melhor não estar ligado a ninguém. Esse é um primeiro desafio. Então, essa forma equivocada de conceber a liberdade desafia a família. É um obstáculo para a família, porque a família parece uma amarra, um vínculo que você deve afastar o máximo que você puder, ou então nem contrair. Se puder, nem o faça. Um segundo desafio para a família, que está dentro dessa mentalidade moderna, é o que a gente pode chamar de uma ideologia do gênero. O que diz essa ideologia? Se apresenta como uma nova filosofia, uma nova concepção da sexualidade humana. E diz o que? Olha, ser homem, ser mulher, não é algo natural.
não é um desígnio de Deus, é uma constituição da sociedade. Então é você mesmo que se constitui assim, foi a sociedade que determinou. Essa ideologia vai se afirmando cada vez mais. E parece que no fim das contas é sempre a decisão do homem, a escolha, né? Uma palavra que hoje é muito utilizada para se falar isso, né? A escolha, a opção, como se na raiz do ser homem e do ser mulher não estivesse um desígnio do Criador que fez e constituiu o homem sempre e somente homem e mulher. E que a cultura, o que ela vai fazendo? Ela vai enchendo de significado. Então aquilo que já está marcado no nosso corpo, a masculinidade, a feminilidade, vai sendo acrescentado a cada momento significados, valores que reforçam essa marca. Mas a gente não pode pensar que ser homem, ser mulher é uma simples decisão do homem. Isso desafia também a família. Desafia a família como união entre um homem e uma mulher e aberta à procriação, a gerar vidas. Um outro desafio é o que a gente pode chamar de rompimento do mistério nupcial. O que seria isso? Durante muito tempo, talvez até a geração que veio antes de nós, amor, sexualidade e procriação estavam ligados. Todos estavam dentro da família. Então era dentro da família que essas três realidades se encontravam: o amor, a procriação e a sexualidade. Então, tradicionalmente, esses três elementos constituíam o núcleo do matrimônio e da família. Só que na época atual, o que está acontecendo? Por conta dos contraceptivos, por conta da fecundação assistida e diversas outras tecnologias, se rompeu esse entrelaçamento. Amor, sexualidade e procriação é como se começassem a fazer caminhos separados, não estivessem mais unidos como núcleo do matrimônio. O que acontece? Então, a sexualidade, quando ela começa a ser vivida separada do amor e da fecundidade, ela começa a ser vivida como um jogo. Ou seja, livre de qualquer responsabilidade, se torna cada vez mais um ato irresponsável. Ou seja, eu não respondo por esse ato, porque é um simples jogo. É como se todo o objetivo dele fosse produzir mais e mais prazer. E todas as consequências da sexualidade que existem são as mesmas de sempre, que a principal delas é a procriação, ela começa a ser evitada. Então a gente começa a criar uma série de mecanismos para quê? Para viver a sexualidade só como um jogo, só como uma busca do prazer, e tirar dela aquela ligação estreita com a procriação. Do outro lado, quando a fecundidade começa a ser vivida separada do exercício da sexualidade e do amor, por meio da fecundação assistida, né? O filho deixa de ser concebido como um dom de Deus, como um presente do Senhor, e passa a ser um produto, alguma coisa que eu encomendo, né? Então eu peço, eu quero um, eu quero dois, eu quero assim, eu quero assado, e gerar filhos começa a parecer mais um produto que eu encomendo do que mesmo algo que me é dado. E a gente já começa a falar direito de ter filho, quando na realidade é um dom ter um filho. O filho tem um direito de ter um pai e uma mãe, e esse direito a gente está se esquecendo, né? Mas a gente começa a falar, não, eu tenho um direito de ter um filho. Então o filho deixa de ser concebido. Aconteceu um caso no sul do Brasil, acho que no ano retrasado, de um pai que tinha feito um procedimento desse, e ele falou para a enfermeira, não, mas eu pedi um só, nasceram dois. Não, mas eu só vou levar um. Depois teve todo um problema, porque a enfermeira acionou o conselho tutelar, porque ele disse, não, eu falei com o médico que eu queria um, então eu só vou levar um. E ele ainda perguntou assim, qual que está mais saudável? É perigoso. Imagine qual é a situação dessas crianças. Então é o risco que se corre de pensar a fecundidade, a procriação, a geração de filhos separado do exercício da sexualidade, do amor. Um terceiro desafio que está ligado também a essa concepção de liberdade e a esse rompimento do entrelaçamento entre amor, sexualidade e procriação é a ideia de que a base da família é a afetividade. Então hoje
parece que a única coisa, o único critério para dizer que uma convivência é uma família é se existe afeto, se existe algum sentimento entre as pessoas. Só que quando você diz isso, você perde de vista qual é o elemento mais importante, qual é a característica mais marcante do afeto, que é a sua fragilidade. O afeto é frágil, é efêmero, está aqui e não está ali. Eu tenho hoje e não tenho amanhã. Nós não podemos assentar a família sobre o afeto, porque senão você está construindo a casa, como diz a imagem do Evangelho, sobre a areia. E qualquer tempestade que vem derruba. E a família não pode ser assim. Para o bem dos cônjuges e para o bem dos filhos, a família precisa de uma estabilidade, precisa ser construída sobre a rocha. Então a base da família não pode ser exclusivamente o afeto. O afeto é uma dimensão da família, é a dimensão subjetiva da família. Mas existe uma dimensão objetiva da família que parece ser desconsiderada. Essa dimensão objetiva da família, que é o quê? As relações permanentes. Quais são as relações permanentes? Filiação, descendência, ascendência. Então isso permanece. O afeto pode acabar, mas uma vez que eu sou pai, eu vou ser pai a vida toda. Se eu sou filho sempre. Então essa dimensão objetiva, permanente e durável da família parece ser desvalorizada em vista dessa dimensão subjetiva. Isso é um risco, porque isso abre espaço não só para desvalorização da família, mas até para que ela seja eliminada e associada a qualquer convivência. Isso desconstrói a base da convivência, que é essa cooperação entre os sexos e entre as gerações. Então a família vai se tornando cada vez mais algo volátil, líquido, que começa aqui e acaba ali. Isso representa um problema não só para a família, porque não é só a família que é fragilizada, também as relações sociais. Porque à medida que a gente reconhece que a família está na base das relações sociais, toda vez que você fragiliza a família, você fragiliza também a sociedade. Se você admite que a família se constitua e se destrua, né? Seja desconstruída, você constrói e destrói a família de qualquer forma, você também admite essa fragilidade para a sociedade. E quanto mais frágil está a família, mais frágil está a sociedade. Então isso é um risco. Essas coisas que nós falamos aqui têm duas consequências muito importantes para a gente ir fechando. A primeira coisa é que hoje, no contexto cultural contemporâneo, na sociedade que a gente vive, a família não é mais algo espontâneo. A família constituída no matrimônio não é algo espontâneo, ou seja, não é um caminho ordinário dos jovens que passam para a vida adulta. Então assim, como aconteceu com os nossos pais, como aconteceu com os nossos avós. A família precisa cada vez mais ser uma decisão, uma escolha. Escolher a família, decidir-se pela família. Certamente o meu avô não ficou pensando muito tempo se casa ou se não casa. Era óbvio, todo mundo passava da juventude para entrar na vida adulta, se casava. Mas hoje não, hoje eu preciso decidir. E essa decisão precisa ser cheia de razões. Por isso que é importante uma ocasião como essa. Porque quanto mais a gente tem clareza do bem que é a família, maiores são as possibilidades de que os jovens escolham a família, como eu escolhi a família. Eu não me casei porque todo mundo se casa. Pelo contrário, eu fui na contramão, porque ninguém se casa em geral com a idade que eu me casei. Eu casei porque eu escolhi a família, eu decidi por ela. Eu vi que ela tem a ver com o meu bem. Eu vi que a minha realização enquanto pessoa depende disso. Eu fui chamado, eu fui convidado por Deus a isso. É a palavra vocação, né? Vocar. Eu fui chamado por Deus a isso. A família é sempre mais uma escolha. E a escolha, ela precisa de razões. E nós precisamos dar as razões. Esse é um papel das novas gerações. Nós que estamos aqui, que somos pais, mães, avós, nós precisamos comunicar às novas gerações as razões.
o sentido, o valor, a importância da família, para que os nossos filhos escolham a família como um caminho de realização e de bem. Uma segunda consequência é que, nesse contexto, onde as diferentes formas de convivência reivindicam o direito de serem chamadas família, que parece que conviveu e tem afeto, quer ser família, a gente precisa identificar quais dessas convivências, desses tipos de convivência, favorecem mais a paz e a solidariedade na sociedade. O Estado, as leis do nosso país, não deve usar o critério religioso para decidir qual a forma de família. Não. Ele deve se pautar nisso. Olha, qual é o tipo de convivência que mais responde às demandas, que mais pode contribuir para o bem da pessoa e da sociedade. Obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!